Nós queremos liberar uma palavra de Deus para você nessa noite, em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Glória a Deus. Marcos, Evangelho, segundo nos escreveu Marcos, capítulo 10. De manhã eu falei de um milagre que Jesus operou. Ministrei aqui no culto da manhã, culto das 8 horas. Hoje eu vou falar de um outro milagre. Agora eu vou falar de um outro milagre. Falei de um milagre de manhã e hoje eu vou falar de um outro milagre. Por que falar de um milagre? Porque o milagre, ele por si mesmo, ele fala. Quando Jesus está operando o milagre está sinalizando muita coisa. O milagre, quando ele é operado na vida de uma pessoa, ele já está apontando e nos ensinando tudo aquilo que Deus já liberou sobre as nossas vidas. Então nós precisamos nos atentar. Quando Jesus está curando, vira para a pessoa que está ao seu lado assim: quando Jesus está curando, Ele está nos ensinando. Entenda isso. Ele está curando, mas Ele está nos ensinando. Nós precisamos observar, nós precisamos ter as lentes, com os olhos dos céus, entendendo aquilo que Deus já liberou sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, o finalzinho aí. E foram para Jericó. Fala assim, Jericó. Rapaz, lugar das fragrâncias. Meu Deus, Jericó é lugar das fragrâncias. Olha para onde Jesus está indo. Olha para onde Ele está indo com seus discípulos. Ele está indo para o lugar das fragrâncias. Lugar onde realmente Deus Ele opera. O lugar onde o cheiro dele é exalado, é liberado sobre as nossas vidas. Guarda isso aí, tá? Em nome de Jesus. Ele está indo para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Amém e amém. Ministério Louvor está aí? Chega para cá mais um pouquinho. Fica de pé. Vamos queimar mais um pouquinho? Em nome de Jesus. Sabe por quê, queridos? Queimar mais um pouco, nos lançar mais. Porque aqui nós lemos um relato de uma pessoa que foi atendida por causa da paixão dela. Ela foi atendida, Jesus parou para atender, porque aquele homem começou a clamar. Aquele homem começou a falar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos tentaram impedi-lo, muitos tentaram parar. Cala, fica quieto, você está incomodando o mestre. Ele não parou, ele continuou gritando, e a vida dele foi transformada. Nós vamos ver que esse homem não só recebe a cura, mas mais do que isso, Jesus opera nele o milagre da salvação. Jesus faz isso na minha e na sua vida, quando eu e você nos lançamos completamente na presença dele. Então não olhe para mim, não espere nada de mim, olhe para Jesus. Ele está aqui nessa noite. Ele está olhando aquele que está à beira do caminho.
Ele está olhando aquele que está nas calçadas. Ele está olhando aquele que está pelas praças. Jesus está vendo. Mas Ele pode parar no meio dessa caminhada. Ele pode parar quando eu e você entendermos que a paixão vai fazer com que Ele volte os olhares para a nossa situação e transforme ela, mude completamente o rumo da nossa história. Jesus quer mudar histórias aqui nessa noite. Jesus quer transformar vidas aqui nessa noite. Jesus quer curar cegos aqui nessa noite. Ele quer liberar uma unção de cura extraordinária no nosso meio. Agora, quando eu e você nos lançarmos em paixão, em adoração, quando eu e você completamente, com intensidade, com amor, nos lançarmos completamente na presença dEle, Ele vai nos atender, Ele vai operar o milagre na minha e na sua vida. Então se lance a Ele nesta hora mais um pouco, com amor, com paixão, com intensidade. Não tenha vergonha. Bartimeu gritou na presença de toda aquela multidão. Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
para Ele. É hoje. Ele te trouxe aqui. Não foi ninguém que te convidou, foi Ele. Aleluias, glória a Deus. Dá um abraço no seu irmão, dá um beijo nele, um beijo nela. Fala com ele assim: se prepara. Aleluias, glória a Deus. Pastor, por que Deus responde à paixão? Queridos, Jesus, como aqui nessa cena, Ele continua passando pelos caminhos, Ele continua passando pelas ruas, Ele continua visitando as praças, Ele continua entrando nas casas. Jesus continua, Ele está vivo, Ele não parou a obra dele, Ele começou. Isso aqui é um relato de um começo, mas a obra do Senhor só vai terminar quando Ele retornar. Vai completar quando Ele retornar e buscar a tua igreja. Mas eu e você precisamos entender que Deus, Ele vai responder à paixão. Tem uma turma aqui, de meninos aqui, que estão tão apaixonados por Jesus, que eles vieram para cá sexta-feira e viraram a noite na presença de Deus. Pastor, mas eu tenho que dormir. Eu falo, tudo bem, Deus vai responder à paixão. Pastor, mas eu tenho que trabalhar no outro dia. Tudo bem. Alguns deles foram trabalhar. Esse aqui foi marchar. O Gravel foi marchar foi marchar a porta-bandeira lá, né? Carregando a bandeira. Estava aí, queimando na presença de Deus. A Lud está ali, ó. Deus deu uma palavra para ela. Aqui, né, buscando a Deus, Deus deu uma palavra para ela. E nós fomos para a rádio. No sábado, às 10 horas da manhã, a rádio não abriu. Não sei o que aconteceu, a rádio fechada, não sei se o cara errou a hora, se o cara esqueceu de avisar que não ia ter o programa nessa semana por causa do feriado. Eu sei que a rádio não abriu. Nós fizemos um programa no meio da rua, né? Falamos com a Vitória: Vitória, você vai gravando aí, nós vamos liberar uma palavra. Eu, a Lud e a Mari liberamos uma palavra. Gente passando para cá, carro passando para lá, pedestre passando para cá, né? Pessoa caminhando para cá, e a gente liberando uma palavra. Por quê? Porque Deus já tinha falado conosco. Se Deus já tinha falado, nós somos ali preparados para liberar uma palavra, a gente ia reter aquilo que Deus, porque nós não somos lago, né? Nós não somos lagoa, né? Nós temos que liberar, né, o jorrar de Deus, nós não podemos reter. Antes a gente tinha um medo danado quando a gente era menino, os maiores viravam para a gente: ó, não vai nadar em açude não, porque nadar em açude é perigoso, né? Porque a água parada, né? No açude, quem já ouviu falar isso aí, né? Nadar em açude era perigoso, né? Porque a água parada, né? Era pesada, a água pesada. Mas os meninos eram corajosos, né? Não tinha medo, vinha correndo do barranco e pulava lá dentro do açude, né? Quando os maiores viam, a gente já estava dentro d'água, já pulava com tudo, atolava no barro e não estava nem aí, porque estava se lançando, estava com desejo de molhar, de mergulhar completamente na presença de Deus. E aqui, olhando para essa história, a história de Bartimeu, entendendo que o nome dele é Timeu Bar, é uma referência ao pai, né? Filho de Timeu, Bartimeu, filho de Timeu. E ele está na saída de Jericó, mas ele tinha uma impossibilidade, que talvez para muitos fosse algo limitante. Qual que era a impossibilidade desse cara mesmo? Desse rapaz? Cego.
Mas a gente tem um ditado que a gente fala assim: o verdadeiro cego é aquele que não quer enxergar, aquele que não quer ver. Porque esse cara não tinha nada de cego, Miqueias. Não tinha nada de cego. Sabe por quê? Porque as faculdades, os ouvidos dele estavam atentos às coisas de Deus. Ele ouviu falar que Jesus estava curando. Ele ouviu falar que Jesus estava se aproximando. E quando ele então ouve falar, ele começa a gritar. Tem ninguém dormindo aí não, né? Jesus, filho de Davi. Olha lá, a menininha deu um pulo no colo, coitada da menininha, né? Jesus, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós aprendemos muito com esse primeiro ato desse cego, do Timeu. Por que nós aprendemos muito com esse primeiro ato do Timeu? Quando eu e você nos aproximamos de Deus, quando eu e você vamos para Ele, quando eu e você queremos parar Jesus no meio da caminhada, primeiro ato meu e seu tem que ser um ato de reconhecer que somos pecadores. Ele reconhece que é pecador. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele libera, né, uma palavra que estava se cumprindo, né, na vida de Jesus, filho de Davi, né? Ele já reconhecia toda a herança de Jesus, que Jesus recebeu, mas ele entra com o ato de uma entrega. Ele vai então naquele momento ali e fala assim: tem compaixão de mim. Por que eu e você precisamos aprender com esse primeiro ato? Porque muitos vão para a presença de Deus, muitos até se apresentam, mas Jesus, Ele não vai responder se eu e você não tivermos essa primeira atitude ou esse primeiro ato de reconhecer que somos pecadores. Aquele que se acha maior, superior, aquele que se acha altivo, aquele que se acha autossuficiente, esse Deus deixa ele caminhar mais um pouquinho. Caminha mais um pouquinho. Você precisa aprender mais um pouquinho. O Senhor permite que ele caminhe mais um pouco, porque ele precisa reconhecer quem é Deus na vida dele. E assim acontece conosco. Quando eu me achava autossuficiente, eu andei quebrando a cara por aí. Verdadeiramente, tá? Literalmente, quebrei a cara mesmo. Muitas vezes esfreguei a cara para o asfalto, para a pedra fora. Literalmente. Porque eu me achava autossuficiente. Quando eu reconheço quem Ele é na minha vida, tudo começa a mudar. Tudo começa a ganhar novos ares, a transformar. Talvez, né, eu não sei o que te impede de gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas eu quero fazer essa pergunta para você nessa noite, para a gente começar. O que te impede? O que te impede de poder então, né, clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Ah, pastor, se eu gritar no meio da igreja, as pessoas vão rir de mim. Talvez a gente pense assim. Ah, Deus não é surdo. Tem várias, né, frases que as pessoas usam. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa muito tímida. Você sabe, né? Eu fui criado de uma maneira. Queridos, quem aqui tem todos os seus problemas da sua vida resolvidos? Não tem nada para resolver na sua vida? Quem não tem nada para resolver na sua vida aqui? Ah, glória a Deus. Se você tem alguma coisa que precisa de mudança, de transformação, de um milagre de Deus, isso já é um motivo para você gritar, para você pedir socorro. Nós não podemos, né, nos acovardar diante de situações que aparentemente tentam nos impedir, tentam nos limitar. Muitas coisas tentam nos limitar. Se eu fosse abrir aqui e perguntar a algumas pessoas, talvez muitos responderiam: ah, né, eu tenho medo. O medo
me impede de me lançar mais na presença de Deus? O medo é algo limitante. Ah, pastor, eu não consigo. Parece que alguma coisa me prende, alguma coisa me amarra. Porque no início do culto aqui, tem aquele vídeo do início do culto aí? Vê se vocês acham ele aí. Aquele início, nós vimos um vídeo ali. O pecado é um limitante. O pecado pode nos limitar de acessar a Deus, de ter realmente o direito. Mas não é porque Deus não fez, porque Ele já fez. É porque eu e você ainda não assumimos. Se eu confessar, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então não é porque Deus não fez aquilo, Ele já deu o Filho. O Filho já foi dado. Agora, o que me impede? O que tem me paralisado? Está no ponto? Então solta ele aí. É rapidinho, tá, gente? A gente vai continuar agora. Tem som nele, não? Esse é o versículo mais conhecido da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas, olha lá, pessoas angustiadas, pecado é um limitante. Outro limitador, o medo. Ah, eu já sofri muito na vida. Você não conhece a minha vida, a minha família, a dor, né? Mas eu conheço esse aí. Esse aí pode mudar qualquer história. Esse aí pode mudar qualquer cativeiro. Esse aí pode transformar qualquer vida. A Bíblia fala que Jesus era um homem de dores. Sofreu, aprendeu pelo sofrimento. Sofreu. E nós estamos aqui diante de um relato. E nós vamos então olhar para essa história e aprender um pouco com ela. A primeira coisa que eu quero que você grave é que a sua oração deve ser assim: Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver. Ver o quê? O mover, o agir, o poder do Senhor sendo liberado, o avivamento chegando, o milagre sendo operado. Porque às vezes Deus está operando um milagre do meu lado e eu não estou vendo. Como assim, pastor? Eu não estou nem aí para aquilo ali. Eu acho aquilo ali algo, né, que as pessoas, né, estão sendo exageradas demais. As pessoas estão valorizando demais. Eu olho para um milagre do meu lado, para uma perna crescendo do meu lado, e eu fico do mesmo jeito. Mas nesse momento, Jesus está operando na vida de um homem. E como que eu e você precisamos então aprender? Quero que você faça um ato profético agora. Bota as suas duas mãos, um em cada ouvido seu, e a oração é essa. Então é um ato profético. Não é nada mágico nisso, tá, irmão? Não existe nada de mágica nisso, né? Mas é algo entendendo que Deus, Ele faz quando eu e você realmente estamos bem intencionados, quando nós desejamos. E você vai falar assim: Senhor Jesus, eu entrego os meus ouvidos ao Senhor, para que eu possa ouvir tudo aquilo que o Senhor quer me ensinar. E através disso, eu possa me mover através dos milagres, dos sinais, dos prodígios que o Senhor está liberando hoje na minha vida, em nome de Jesus. É algo simples, mas
Tem muitas pessoas que às vezes nos procuram e falam assim: pastor, eu estou na igreja já há 5 anos. E na hora que eu entro no culto eu não consigo ouvir nada. Você acha que não existe? Não, existe. Tem uma pessoa que nós estávamos uma vez expulsando um demônio que manifestou na vida de uma pessoa. E nós estávamos então mandando aquele demônio embora. E aquela pessoa morava aqui nessa rua da igreja. Logo aqui em cima, na rua da igreja. Morava há 20 anos aqui. Ela falava que passava aqui 4 vezes por dia, todos os dias. Ela falou: eu nunca enxerguei essa igreja. Eu moro aqui nessa rua tem 20 anos. Eu não sabia que existia essa igreja aqui. Diz ela que via um pano preto na frente ali, ela não via nada. Quando ela passava aqui. Ela não conseguia ver. Ela não era cega não. Mas ela não conseguia, ela não sabia que existia essa igreja aqui. Até que um dia ela entrou, o demônio teve que soltar. Aquele que cegava ela teve que soltar. E ela passou a enxergar. Teve uma outra pessoa que um dia quis entrar na igreja, acho que foi com a Macione, não sei nem Macione. Alguém ali fora, a pessoa queria entrar na igreja, e naquela rampinha ali, antes de chegar na porta, ela não conseguia subir, dizia ela que estava descendo um rio. Ela tentava e ela não conseguia entrar, estava saindo um rio de águas correntes daqui de dentro, e ela não conseguia entrar. Alguém teve que ir lá e ajudar ela. São algo limitante. Muitas coisas tentam nos impedir. Aquele homem começou a clamar, e as pessoas chegaram nele: você está incomodando o mestre, cala a boca, fica quieto. Ele passou a gritar mais. Por quê? Porque ele era cego, mas ele tinha as faculdades, os ouvidos dele estavam atentos, e a boca dele ninguém podia calar. E ele então começa a clamar, e naquele momento o cortejo ali, Jesus está com a multidão em volta. Naquele momento Jesus parou, vira para os discípulos: vão lá e chamam ele. Vão lá e podem trazer ele. Outra coisa que eu quero que você grave: o estar no meio. Jesus chama aquele homem para o meio. Jesus está te chamando para o meio. Pastor, eu gosto de ficar mais atrás, eu gosto de ficar nas beiradas. Jesus está te chamando para o meio. Vem para o meio. Aquela brasa que está mais soltinha, é mais arriscado ela apagar. Agora aquele que está no meio do fogo, a tendência é ela queimar mais. A tendência é ela incendiar mais. Então tome cuidado. Muitas pessoas começam no primeiro banco da igreja. Acontece muito com um casal de namorado. Vai uma advertência aí. Começam a namorar, estavam bem na presença de Deus, sentavam no primeiro banco, depois começam a sentar no meio. Aí o negócio esquenta mais no namoro, começam a sentar lá no último banco. Os jovens fazem um movimento na igreja, eles não querem vir, eles não participam. Eles começam a se afastar da turma, começam a namorar nos cantinhos e tudo, e daqui a pouco eles vão embora. E a menina, por causa do príncipe encantado, por causa dessa ou daquela razão, ela perde o melhor, porque estar no meio é o melhor. Pastor, mas se eu perder? Porque mulher tem muito medo de não casar, né? Mulher tem um medo danado de não casar. Vamos falar a verdade, né? É verdade. Mulher tem um medo de ficar solteira danada. Queridos, melhor coisa que tem é você, realmente estar se gastando na presença de Deus. Ele te basta. Ele te basta. Pastor, e se Deus quiser mandar? Ele vai mandar, mas não do seu jeito, não do jeito que você imagina. Pastor, mas não dá para ser de olho verde, não? Quem sabe a Isabelle deu sorte. Pastor Cadu, hoje eu estou com o microfone. Hoje sou eu.
Brincadeiras à parte, né? Vamos voltar para a história. A Isabelle não largou mais. Quando ela viu que o rapaz era bonito, né? Ela falou, é esse, né? Bartimeu era cego, mas ele não era surdo. Bartimeu era cego, mas ele podia gritar. Um homem que estava no meio do caminho, mas que tinha ciência de que Jesus operava milagres, de que Jesus transformava vidas, de que Jesus muda os ambientes, de que Jesus abre novas possibilidades. Vocês creem que isso ainda existe hoje? Amém? Ainda existe hoje. Jesus cura, faz milagres ainda hoje. Jesus, Ele transforma vidas. Ele transformou a minha vida e tem transformado a vida de muitas pessoas aqui. Jesus muda os ambientes. Aquele ambiente está caótico e Jesus muda os ambientes. E Jesus abre novas possibilidades. Por quê? Porque quando eu acho que aquilo ali é algo limitante, que aquilo ali não tem jeito mais para a minha vida, quando Jesus chega na cena, Ele abre então uma ponte, uma nova possibilidade, e eu começo a ver então o céu se abrindo, eu começo a ver anjo chegando, eu começo a ver a mão de Deus operando, eu começo então a glorificar a Deus em todo o tempo. Então Deus, Ele está operando em todo o tempo. Então, eu e você precisamos estar atentos. Por quê? Porque Jesus, Ele está passando em todos os momentos, em todas as cenas da nossa vida, Ele está passando. Pastor, em todas? Até na morte, se você for num velório, talvez de uma pessoa que você ama muito, uma pessoa querida, você precisa enxergar Deus no meio do caos. Você precisa enxergar, porque quando você consegue enxergar Deus naquela cena, Jesus naquela cena, tudo muda. Você passa a entender o ambiente, você passa a compreender o ambiente. Então, aquilo ali abre novas possibilidades. Eu não fico mais paralisado diante daquela situação. Por quê? Porque Deus, Ele já operou na minha vida, e eu então passo a ter um olhar diferente. Eu não posso me calar quando acontecer uma impossibilidade. O que é isso? Já contei aqui, mas vou contar de novo. Existia uma pessoa, as meninas estão dançando muito aqui, glória a Deus por isso. A gente acha lindo demais, principalmente as crianças mais novas, né? A gente vê aqui a Antonella já não é novinha, adorando ao Senhor, e outras meninas tantas, com paixão, com intensidade na presença de Deus, e todo o ministério de louvor, ministério de dança, que tem queimado pelo Senhor, que tem buscado a Deus com intensidade. Mas conta-se a história de uma menina que queria dançar na igreja, e ela vinha se preparando há um tempo, e ela então chega ao pastor e fala assim: pastor, eu quero dançar lá na frente no altar, eu quero dançar, estou preparada, eu me preparei para isso. E o pastor vira para ela: tá bom, você pode dançar, você começa domingo que vem. Mas você está vendo aquele pano que tem lá no altar? Tem uma outra sala lá atrás, você vai dançar lá na sala. Enquanto o ministério estiver ministrando aqui, você dança lá na sala. Pastor, você está de brincadeira com a minha cara, né? Não, você vai dançando lá, vai liberando louvor profético, para cá, porque não importa o lugar, o negócio não é aparecer. E final da história, a menina saiu da igreja, porque ela achou que o pastor estava desfazendo dela, que o pastor não estava considerando ela. Na verdade, ela só revelou a intenção do coração dela, que era aparecer. Ela só revelou a intenção do coração dela. Agora, eu e você, diante de algo limitante, nós precisamos entender que Deus,
Ele quer agir em nós e através de nós, mas eu e você não podemos parar diante das intimidações. Talvez a história dessa menina fosse diferente. Conta-se a história de uma bailarina que desejava ser a maior bailarina do mundo. Ela tinha um sonho, e ela desde criancinha, ela dedicou a sua vida ao balé. Desde novinha, ela dedicou, os pais incentivaram, motivaram, pagaram, investiram nela. E ela desde novinha tinha um sonho de se tornar uma grande bailarina. E chegou o grande dia. Ela ficou sabendo que na cidade dela ia estar passando uma companhia de balé. A maior companhia de balé do mundo, Balé Bolshoi. Ia estar passando e ia fazer uma apresentação na cidade dela. E eles iriam dar a oportunidade a uma pessoa daquela cidade para fazer uma apresentação, que talvez poderia ser selecionada para poder fazer parte da companhia. E ela viu nisso a grande possibilidade da vida dela. Ela se preparou, ela foi com todo entusiasmo, com toda vontade. Chegou o grande dia, ela fez a melhor apresentação da vida dela. Aquele balé, e ficou ali magnífico a apresentação que ela fez. E no final, ela foi ao diretor do balé, um senhor, e que era ali o coordenador de toda aquela companhia, e virou para ele e falou assim: eu tenho um sonho. Vira para ele e fala assim: eu tenho um sonho. Ele vira: qual é o seu sonho? Me tornar a maior bailarina do mundo. O senhor acha que eu consigo? Ele falou para ela: não. Mas o que o senhor disse? O senhor acha que eu não consigo ser a maior bailarina do mundo? Ele falou: não, eu acho que não. Virou as costas. Aquela companhia seguiu viagem. E aquela menina entrou numa depressão profunda. Aquela notícia ali, aquela resposta daquele senhor, a negativa dele, afundou ela, acabou com a vida dela. Acabou com a vida dela. Ela desistiu do balé, ela não podia nem ouvir falar em balé mais. E ela tocou a vida dela, foi seguir outra carreira. Casou, teve filhos. E depois de muitos anos, ela numa outra cidade, numa outra realidade, ela ouviu falar que o mesmo balé estava passando por aquela cidade. Ela resolveu ir assistir o espetáculo. Ela falou: eu vou lá assistir o espetáculo. Mesmo que seja para o meu sonho se realizar na vida de outra pessoa. E ela foi. Ela foi e assistiu aquele espetáculo maravilhoso. Na hora que terminou o espetáculo, ela olhou e viu uma pessoa caminhando com dificuldade, cabeça branca, cabelos branquinhos. Ela olhou e falou: é ele, aquele cara, aquele senhor. E ela passou no meio das pessoas e foi até ele. E falou: o senhor lembra de mim? Ele falou: não. Mas como assim, o senhor não lembra de mim? Não. Eu sou a fulana de tal, o senhor passou há 20 anos atrás na minha cidade, com a sua companhia. Eu tinha um sonho de me tornar a maior bailarina do mundo. E eu fiz uma apresentação, dei tudo de mim, e o senhor falou que eu não poderia ser a maior bailarina do mundo. Aí o senhor vira: agora eu estou lembrando. Agora eu estou lembrando de você. E aí? Por que o senhor falou aquilo comigo? Porque eu sei que verdadeiramente você não poderia ser a maior bailarina do mundo. Porque uma pessoa apenas que falou com você que você não poderia, você desistiu.
Uma pessoa só levou ela a uma depressão profunda. Talvez a sua família diz que você não vai conseguir. Talvez os seus amigos não acreditam em você. Talvez você não seja o melhor aluno da sua turma, como eu também não era o melhor aluno da minha turma. Como um dia eu tirei 0 em uma prova. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, que era antigamente 2º grau, né? Eu tirei 0 numa prova. Passei a maior vergonha do mundo. O professor sentado lá na frente, ele chamava aluno por aluno, entregava a prova e falava a nota. Ele confrontava a gente, era um advogado, cara muito estudado, muito capaz. E ele entregou a prova para mim e virou para mim e fala: você sabe o significado do seu nome? Eu falei: não, eu não sabia o significado do meu nome. O seu nome significa vitorioso. Eu tirei 0 naquela prova. Mas eu não desisti. Eu continuei. Eu não parei diante daquele 0. E eu tenho conquistado vitórias na minha vida. Tem muitas por vir ainda, mas eu tenho conquistado vitórias na minha vida. Por quê? Porque, Jesus, é verdade, entrou nela e mudou a minha história. Se não fosse Ele, eu estaria tirando um monte de 0 por aí. Jesus, Ele manda chamar Bartimeu. Olha lá para o texto, abre aí de novo. Olha a palavra. E os discípulos é que vão lá, tá? Jesus fica e fala: vai lá chamar ele, vai lá, chama ele. Vamos ver aí o que eles falam. O 49 fala assim: parou Jesus e disse: chamai-o. Então ele está falando com os discípulos para chamar ele. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então, até então era o cego, tá? Então o cego, dizendo-lhe, olha a primeira palavra aí, já é profética: tem bom ânimo. Pessoa desanimada está sem alma, tá, queridos? A palavra ânimo vem de alma. Pessoa que está desanimada: estou desanimado, estou desanimada, está sem alma, está desalmado, está sem alma. Então não tem essa de desanimado. Você pode até cansar, porque o nosso corpo cansa, não é isso? Cansado a gente pode ficar. Você deita, dorme, descansa, no outro dia você está bem. Mas desalmado não. Levanta-te, que Ele te chama. Levanta-te, que Ele te chama. Aí, no versículo 50, ele vai romper com um limitador. O que é um limitador? É aquilo que nos impede de chegar até Deus, de chegar até o milagre, de tocar nos sinais, nos prodígios de Deus. Todo coxo, todo aleijado, todo cego, toda pessoa que tinha algo limitante naquela época, tinha uma capa que o identificava. A capa era algo que acompanhava essa pessoa. O que ele faz com essa capa? Lançando de si a capa. Jogou fora aquilo que impedia ele, aquilo que limitava ele. Por quê? Porque ele precisava pedir, ele precisava mendigar, ele precisava estar ali nas ruas, nos caminhos, pedindo, porque ele era cego, ele não conseguia trabalhar, ele não conseguia produzir. Se eu e você não conseguimos enxergar a mão de Deus, não adianta trabalhar, nada que você vai fazer produz. Você não está vendo a mão de Deus. Mas eu consigo ver, pastor. Não vai. Veja o agir de Deus, a mão de Deus. Consiga enxergar Ele em todas as situações da sua vida. Ele lançou a capa
Segundo limitante, ele estava sentado ou deitado ali, ele estava ali paralisado, ele levantou-se, de que modo que ele levantou? De um salto só, deu um pulo. Opa, o cara está me chamando, rapaz. Chegou o grande dia, Riva, chegou, o cara me chamou, valeu o meu grito valeu. Então, né, é como aquele cara Onésimo que está no banco de reserva, né? E o técnico olha e fala assim: Onésimo, levanta aí, precisa de você lá. O Onésimo agora, chegou o grande dia. A gente sonhava com isso quando a gente tinha 15 anos, 16, 17 anos, né? Doido, rapaz, para poder jogar num grande time, né? Para poder ser famoso, se tornar um Neymar da vida aí. A gente ficava doido. Ninguém queria ficar na reserva, né? Eu nunca gostei de ficar na reserva. Na verdade, eu nunca fiquei em reserva, porque se me deixasse na reserva, eu ficava bravo demais. Eu não aceitava ficar na reserva, eu não queria ser reserva, eu queria ser titular, né? Eu queria jogar, queria partir para dentro, não aceitava ser reserva, né? Porque Deus, né, graças a Deus que todos nós somos titulares no time dele, né? Não tem ninguém reserva aqui não. Lá no nosso meio tinha uns café com leite, né? Mas o Mano fala que nós somos café com leite, né? O Mano sacaneia a gente para danar. O bispo Mano fala que nós somos café com leite, porque o time de Jesus é tão forte, tão poderoso, que na verdade nós somos café com leite, né? Mas ele bate muito na gente, né? Ele dá umas cacetadas na gente que, né, que realmente, né, nos levanta. Então ele levantou de um salto e foi ter com quem? Queridos, não vai buscar no prefeito, não vai buscar nos empresários, não vai buscar em outras pessoas, não. Vai buscar em quem tem poder para mudar a sua realidade. Vai buscar em Jesus. Ele pode mudar a nossa história. Às vezes nós buscamos de todos os meios, esquecemos de buscar verdadeiramente. Aí vai acontecer algo extraordinário. Jesus é meio maluco, né? Jesus é meio malucão. Luiz, bota para mim aqui. Jesus vira assim para o cego e fala assim: o que queres que eu te faça? Não está ali? Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Poxa vida, precisa falar? Precisa falar o que cego quer ver? O que cego quer ver? O cego quer enxergar. Mas pastor Cadu sempre conta a história, né? De uma pessoa, né, que tinha na igreja dele, que tinha uma perna menor do que a outra, né? E um dia um certo homem de Deus, que Deus usava ele muito nas áreas de cura, está vindo o Tom Sampaio aí, né? Quem precisar de cura, mas a molecada já está curando todo mundo aí, que o dia que ele chegar aqui, eu acho que não tem mais nada para ele fazer, não vão ter que ir para a praça aí curar os outros aí. Né? Porque Deus já vai estar curado todo mundo aqui, né? E os sarados, eles vão sarar outras pessoas, em nome de Jesus. Então, o pastor fez um apelo no final do culto, rapaz. O pastor Cadu falou que olhou assim, falei: ih, rapaz, agora eu vou ver perna crescer. Hoje eu vejo perna crescer. Aquele cara veio com toda a intensidade, né? Chegou na frente, o pastor virou para ele: rapaz, o que você quer que Jesus te faça? Eu cheguei no culto, eu estava desde o início do culto, estou com uma dor de cabeça, rapaz. Com uma dor de cabeça. Senhor, eu repreendo essa dor, manda ela embora agora em nome de Jesus. E aí, como é que está? Ih, rapaz, acabou a dor. Glória a Deus, foi embora feliz da vida. Por quê? Porque a perna para ele não era o limitante dele. Não era aquilo que limitava ele. O que estava impedindo ele de participar do culto naquele dia ali, de poder receber o milagre de Deus, talvez fosse a dor de cabeça. Talvez, né? Isso que todo mundo olha para você e fala assim: tadinho daquela pessoa ali, né? Tem algumas pessoas que olham para a gente e falam assim: coitadinho, né? Aquele ali é meio maluquinho, né? Aquela ali é meio maluquinha. A gente costuma falar isso, né? A gente olha para algumas pessoas e fala assim: ih, rapaz, aquele ali é meio maluquinho, meio maluquinha. Talvez para outras pessoas isso é um problema, mas para você não é. Você é feliz desse jeito, é contente desse jeito, né? Jesus opera na sua vida, você libera o milagre dele, você é uma apaixonada por Jesus, e ser meio maluquinho ou meia maluquinha não impede nada. Tem uns malucos por aí, não tem? Tem uns malucos por aí. Maristela, né?
Ela se entregou, né? Mas ela é apaixonada por Jesus. Ela tem se lançado, tem buscado o Senhor e Deus tem se revelado a ela. Talvez isso seja um impedimento para mim, para ela não. Qual o problema? Então Deus, Ele vai responder à nossa intensidade, à nossa paixão. Perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Outra palavra profética que ele libera, né? Reconheceu Jesus como filho de Davi lá atrás, e aqui, agora ele reconhece Jesus como mestre. O mestre é um doutor da lei, né? Aquele que ensina. Então, Jesus lhe disse: vai. Jesus falou com ele: pode ir embora, vai. A tua fé te salvou. Mas peraí, não é curou não? Não, rapaz. Porque Deus não só cura, Ele salva. Entendeu? Mas o milagre é tão grande, Marcinho, que Jesus, pela palavra ali, está falando com ele assim: pode ir embora, vai. Mas olha o que ele fez ali no final do texto. Olha o que ele fez. E imediatamente tornou a ver. E o que ele passou a fazer? Seguia Jesus estrada afora. Olha a diferença. Jesus curou 10, não curou 10 leprosos? Nós não conhecemos a história que ele cura 10 leprosos? Jesus vira para ele e fala assim: vão, e pelo caminho vocês serão curados. No meio do caminho vocês vão olhar e a pele vai estar, ali como de uma criança. Vocês serão curados, vão apresentar ao sacerdote como sacrifício. Eles foram, os 10, acreditaram na palavra de Jesus, e os 10 receberam a cura. Todos os 10 receberam a cura. No meio do caminho eles olharam para a pele deles e estava limpinha a pele deles. Um virou e falou: peraí, eu tenho que ir lá agradecer esse cara. Deixou os 9 ir apresentar o sacerdote e voltou para agradecer a Jesus. Por quê? Porque ele não foi curado ali na frente de Jesus, ele foi curado no caminho, pelo meio do caminho. Ele volta a Jesus e vai agradecer. Jesus fala: peraí, eu curei quantos? Quantos foram? 10, Senhor. Cadê os outros 9? Ah, Senhor, foram fazer o que o Senhor mandou. Eles não estão errados não. Entende que os outros 9 não estão errados? Eles só foram fazer o que Jesus falou, que era apresentar. Mas o coração denuncia muita coisa. Quando ele volta para agradecer, o Senhor Jesus vira para ele: a tua fé te salvou. Curado ele já tinha sido. Todos os 10 já tinham sido curados. Jesus vira para ele: a tua fé te salvou. Não tem presente maior do que a salvação, queridos. Nada nesse mundo consegue comprar a salvação. Nada paga a salvação. Olha aqui, o ato de uma entrega. Para a gente ir finalizando, porque nós temos, não posso demorar mais, se nós temos muita coisa ainda. Então vamos finalizando. Jesus, chamou esse homem e mudou a história dele. Ele lançou fora capos limitadores, aquilo que remetia a ele a uma vida de prisão, uma vida regressa, pregressa. E ele então vai e assume uma nova posição. A fé dele é destacada. Jesus destaca a fé dele. Ele conquista não só a cura, mas também conquista a salvação. E ele então passa a andar com Jesus, seguir a Jesus. Deus abriu os olhos espirituais dele. Mas como é que é isso? Abrir. Aquele homem entendeu que ele precisava seguir a Jesus. Aconteceu isso na história do povo de Deus também. Quando Davi foi buscar a arca. A arca tinha sido levada. Davi vai buscar a arca. E no meio do caminho ali, acontece ali que a arca ia cair do carro de boi. Alguém leva a mão, morre na mesma hora ali. E aquela caminhada ali foi impedida. O negócio ficou estranho ali. Davi ficou com medo daquela situação. Mas alguém se ofereceu para poder guardar a arca. Como é que era o nome daquela pessoa mesmo? Obed-edom. A arca, diz a Bíblia que a arca ficou 3 meses, 90 dias na casa de Obed-edom.
E tudo que aquele homem fez prosperou. Tudo que ele tocava era abençoado. Tudo que ele fazia, Deus operava milagre. 90 dias apenas, com a presença, porque a arca tem essa representação da presença de Deus. A presença está aqui hoje. A presença, a glória de Deus está aqui hoje. Em nome de Jesus, nós precisamos acessar isso, ter fé realmente. É pela fé que nós acessamos isso. Então, aquele homem toma uma decisão. Davi ouve Deus, Deus instrui ele como buscar a arca, ele vai lá, tinha que oferecer sacrifício a cada passo que dava, e ele vai lá e busca a arca, traz a arca novamente para Jerusalém, e aquele homem vira para a esposa, para os filhos dele e fala assim: nós vamos atrás da presença, nós não vamos largar essa presença, nós não queremos esses bens que a presença nos deu, essa prosperidade que essa presença nos deu, isso aqui material, isso não é nada, eu quero estar sempre nessa presença. E ele se torna um recepcionista, falava porteiro antigamente, Tem algumas igrejas por aí que ainda fala porteiro, Porque nós não falamos porteiro mais, Nós estamos ali recepcionando, recebendo, as pessoas. Hoje, Obed-edom se tornou um porteiro na casa de Deus. Ele serviu a Deus, diz a Bíblia, por toda a sua vida. Toda a sua vida. Olha a diferença. Quando eu e você tomamos uma decisão de estar, olha lá, e imediatamente tornou a ver, foi curado, foi salvo, mas ele seguia Jesus estrada fora. E para a gente concluir, nós vamos participar da ceia do Senhor, e depois nós vamos orar pelas casas de paz, enviando. Todo o poder, querido, está com Ele, todo o poder está nas mãos dEle. Mas a boa notícia, que Ele quer liberar isso na minha vida e na sua vida hoje. Essa é a boa notícia. Ele quer escrever uma nova história. Ele quer escrever um novo capítulo. Ele quer abrir os nossos olhos espirituais. Aleluias.